Acorda, Brumadinho. Acorda, Brumadinho. Acorda. Acorda, Brumadinho. Acorda, Brasil. Bom dia. Todas, todos, bem-vindos, bem-vindas. Mais um Acorda, Brumadinho. Hoje, 29 de abril de 2021, quinta-feira, dia de Oxóssi, dia da mata. Mais 400 mil mortos, vítimas da Covid-19. Até quando? Uma coisa é o futuro, mas não existe futuro sem passado. E é para conversar um pouco sobre a história que a gente vai receber hoje Bernardo Mata Machado. Para a gente ter uma conversa sobre essa prática minerária que faz parte do nosso espaço físico, da nossa história local e que tem muitos impactos na nossa vida, seja os impactos provocados pela destruição criminosa do rompimento de Córrego do Feijão, seja pelas novas cepas e outras pandemias que estão escondidas, guardadas nas nossas matas, ameaçadas pela ação minerária. Então eu vou buscar aqui o meu amigo Bernardo Mata Machado, vou ver se eu acho ele aqui na nosso espaço cibernético. Salve, Bernardo! Salve, Bernardo! Oi. Bem-vindo ao Acorda, Brumadinho. Bom dia. Bom dia. É uma satisfação enorme poder ver o sol nascer junto com você, para a gente conversar um pouco sobre minérios, mineração, mineiros. Bernardo, antes da gente entrar no nosso assunto, eu queria te fazer uma pergunta que é mais uma curiosidade minha. Como é que por que um rapaz como você, em plenos anos 70, na época de uma explosão tropicalista, você que é um ator, né, uma pessoa do teatro, vai estudar história? De onde vem essa sua relação com a história? É uma boa pergunta. Eu atribuo a um fenômeno, a uma história que aconteceu comigo quando eu estudava em Brasília. Meu pai era deputado federal pelo MDB em 1968, em que eu fui recrutado por um grupo de esquerda, da Quarta Internacional, era um grupo trotskista. Eu tinha 15 anos, né? E meu irmão já era vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, e eu estudava lá num colégio que era o equivalente aqui em Belo Horizonte ao colégio universitário, chamava o Centro Integrado de Ensino Médio. Foi criado lá pelo Darcy Ribeiro, pelo Anísio Teixeira, vinculado à Universidade de Brasília, mas era ensino médio. E ali era um ano de agitação, né? 1968, eu fui recrutado por esse grupo e imediatamente eles me fizeram um cursinho, né? Me puseram para fazer um cursinho de pensamento de esquerda e me deram para ler o Manifesto do Partido Comunista,
Karl Marx e Friedrich Engels. E foi isso que me despertou para estudar história, porque ali eu descobri a importância da história, que a história era uma ciência. E ali a explicação era tão fácil de entender, né, que a história da civilização é uma história da luta de classes, né, que a atividade econômica ela é fundamental para compreender, né, a política e a sociedade, né, e até mesmo as ideologias. Então, eu acho que foi ali. Eu acho que eu não devia ter feito essa pergunta para você, não, porque, olha só, nós estamos vivendo um momento que os caras estão dizendo exatamente isso. Ó, se você ilustrar, se a juventude tiver conhecimento, ela vai ser de esquerda. E aí nós estamos perdidos. A coisa agora é a guerra cultural, né? É a guerra cultural, a guerra do conhecimento, né? Isso. Pois é, Bernardo, a gente, então só dessa sua abertura a gente teria muita coisa para falar, são muitos caminhos, né? Mas hoje eu gostaria que a gente centrasse a conversa na questão da mineração em Minas Gerais, né? E principalmente da Vale, considerando do lugar onde a gente fala, aqui de Brumadinho, em que nós hoje, né, a população de Brumadinho é o epicentro, vamos dizer, de todas as reflexões e inflexões e decisões sobre a relação entre mineração, sociedade, mineração e meio ambiente, mineração e vida. E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que surge essa grande empresa, a Vale. Ok, eu vou contar um pouco a história, um pouco a partir ali do início do século XX, mas primeiro é preciso dizer que a história de Minas é profundamente marcada pela mineração. Isso nem é preciso dizer, está no próprio nome, né? Minas Gerais. Né? Eu até recomendaria que, se você puder colocar um mapinha, né, na nossa conversa, do quadrilátero ferrífero. Não sei se você se lembra, a gente estudou isso na escola, né? Que é um quadrado, evidentemente não é um quadrado perfeito, né? É mais um retângulo, né? Assim, a forma, assim, talvez. Isso. Nós vamos achar esse mapa aqui. Não, inclusive ele foi atualizado, né? E basicamente os ângulos desse quadrado são Belo Horizonte, né? Está na noroeste, a nordeste Itabira, a sudoeste mais ou menos Congonhas e a sudeste Ouro Preto Mariana. Né? Esse é o quadrilátero ferrífero, uma das regiões, né, os mineralogistas chamam de província, né? Uma província mineral das mais ricas do mundo, né? Principalmente em minério de ferro. Houve um professor, né, francês que foi contratado por Dom Pedro II, né, chamado Henri Gorsex, que veio para o Brasil para fundar a Escola de Minas de Ouro Preto, que era para preparar técnicos para mineração e de nível superior. Né? E ele tem uma frase, aliás, de vez em quando eu vou usar umas frases que a história consagrou, dizendo que Minas é um coração de ouro num peito de ferro. Essa é boa, essa eu vou guardar. É boa, e dá para você imaginar de cara, né? Evidentemente, ele se esqueceu do sertão. Nós estamos falando, mas essa muito é uma imagem do quadrilátero ferrífero, um coração de ouro num peito de ferro. O coração de ouro foi dilapidado praticamente todo ele ainda durante o século XVIII, né? Embora ainda exista mineração de ouro, que em Nova Lima, né? Se aqueles gauleses dirigidos por Obelisque que temem que o céu caia sobre sua terra, né? Sobre sua cabeça.
tua cabeça, aqui é o Belo Horizontino, eu temo que a terra se rompa e eu caia numa das galerias da Morro Velho, né? Então, a Morro Velho está fuçando ainda até hoje, e a própria Vale do Rio Doce tem também minas de ouro no Pará ainda, né? Bom, agora, o minério de ferro, ele começa a ser explorado depois da decadência do ouro, ainda no começo do século XIX, mas, na verdade, ele vai ser intensamente explorado a partir do século XX, né? Você tem um presidente do Brasil mineiro, que é Afonso Pena, que cria o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil e encomenda estudos sobre as jazidas de ferro de Itabira. Esses estudos são feitos e, em 1910, eles são apresentados para o mundo, numa famosa Conferência Internacional de Geologia, de 1910, em Estocolmo, na Suécia, onde se constata não só a quantidade de minério de ferro na região de Itabira, como a qualidade. Isso desperta o interesse de empresas, principalmente dos ingleses, que já estavam aqui, né, na mina de Morro Velho, né, dos norte-americanos, dos franceses, que começam a adquirir terras na região de Itabira. E isso entrava exatamente no fluxo ali da expansão pós-revolução, da chamada Revolução Industrial, né? Quer dizer, essa necessidade maior do ferro e do aço e tudo. Sim, e não só da Revolução Industrial, né, como também a partir da Guerra Franco-Prussiana, em 1870, e com as novas armas que são utilizadas nessa guerra, e também com a proximidade, né, da Primeira Guerra Mundial, o minério de ferro passa a ser um material estratégico para a indústria bélica, né? É importante dizer isso também. Mas você tem razão, para a indústria como um todo, o ferro está praticamente em todos os processos industriais, né, importantes, né, ferrovias, né, o próprio automóvel que vai surgir, né, também nesse período, né, e assim como a borracha passa a ser necessária também para o automóvel e também para a indústria bélica, né. Mas ocorre um fato interessante, porque apesar deles começarem a adquirir terras, quando eles pedem autorização para mineração, o governo de Minas, e aí tem uma outra frase muito importante, porque a figura mais saliente nesse caso se chama Arthur Bernardes, que também foi também governador de Minas, na época na República se chamava presidente de Estado, né? E que cunhou aquela frase de que minério não dá 2 safras. Por quê? É ótimo. Por quê? Porque ele não queria permitir que as empresas estrangeiras exportassem o minério de ferro sem instalar aqui no estado siderurgia. Ou seja, transformar o minério de ferro aqui. E essa batalha vai demorar um tempão para ser resolvida, né? Por que o governo federal não tinha como intervir nisso? Porque na Primeira República, os estados tinham muito poder, os governadores ou presidentes de estado, inclusive para estabelecer um imposto de exportação. Então, quando as empresas estrangeiras pediam a licença para exportar o minério de ferro, o governo mineiro dizia o seguinte: não, olha, vocês vão pagar X mais Y de imposto. Agora, se vocês implantarem siderurgia, vocês vão pagar pouquíssimo de imposto. Só que as empresas não estavam interessadas nisso. Elas queriam levar o minério de ferro. A estrada Vitória-Minas já estava sendo construída, inclusive para exportar café, mas depois ela tem o traçado dela modificado para a exploração do minério, né? E eles queriam exportar, não queriam implantar a indústria siderúrgica em Minas Gerais, né, nessa distância toda do mar, né?
Então, há um caso chamado, famoso, o caso Itabira Iron, que é uma briga, né, entre um investidor americano, Percival Farquhar, que queria de todo jeito implantar, exportar o minério de Itabira, e o governo mineiro brecano. Isso só vai ser resolvido definitivamente em 1942. Então, Qual que é o contexto? O pai dos pobres. O contexto aí da criação da Companhia do Vale do Rio Doce, a CVRD, hoje chama Vale SA, né? É muito interessante, porque em 1942, os Estados Unidos tinham acabado de entrar na Segunda Guerra, estavam fazendo um esforço enorme para o Brasil entrar junto, inclusive prometendo recursos para o Brasil. E Getúlio Vargas era presidente da República, e aí nós já temos um Estado descentralizado, os governadores tinham perdido muito poder, e os americanos e também os ingleses estavam no chamado, principalmente os americanos, sob a presidência de Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, estavam no chamado esforço de guerra, né? Que era um processo ele transformou o meio-oeste americano, todas as indústrias dessa região, em indústrias de fabricação de material bélico, e necessitava tremendamente de minério de ferro. E também queria evitar que esse minério de ferro, no caso do Brasil, né, fosse exportado para o eixo, para os alemães, né, para que os alemães pudessem renovar sua indústria bélica constantemente, né. Então, é aí que os americanos propõem os chamados Acordos de Washington, né, com o Brasil. O Getúlio Vargas tinha flertado com a Alemanha, inclusive, né. Então, ele ficava esperando qual que era o mais vantajoso, e esses acordos de Washington é que resultam na criação de uma companhia mista, né, no sentido de ter capital público e capital privado, e o capital público é do governo brasileiro e o capital privado dos Estados Unidos. E aí o acordo é de que não pode exportar para a Alemanha, né, e que todo minério de ferro tem que ser destinado aos Estados Unidos e à Inglaterra no esforço de guerra. Ou seja, a gente pode dizer que tem uma origem virtuosa, no sentido de que foi parte da luta contra o nazifascismo, né, a origem da Companhia do Vale do Rio Doce. Inclusive um trunfo para o Getúlio, né? Quando a gente vai estudar novamente o período do Getúlio, foi mostra o cara como um grande estadista no sentido de saber fazer um bom negócio, né? Isso, e também promover o desenvolvimento industrial do país, né, o fortalecimento do mercado interno, né, isso tudo fazia parte da agenda do Getúlio Vargas, né, fortemente nacionalista e desenvolvimentista, a palavra é essa, e com a intervenção do Estado, para que esse desenvolvimento se desse de forma rápida e consistente, né? Então, essa é a origem, então, dessa aliança capital-privado norte-americano, capital público, né? Mas também com empréstimos norte-americanos, através do Exim Bank, né? Para criar a Vale do Rio Doce, né? Aperfeiçoar a estrada Vitória-Minas e o Porto de Vitória. Então, é uma coisa combinada, né? A extração do minério de ferro, o transporte até o Porto de Vitória, através da Vitória-Minas, e daí para os Estados Unidos e para a Inglaterra, para fortalecer o esforço de guerra desses países. Ô, Bernardo, sem te cortar a sua linha, que eu sei que estou vendo que você está fazendo uma cronologia que é super interessante, boa da gente poder compartilhar, mas uma questão muito central hoje uma das questões centrais, vamos dizer assim, é a questão do impacto ambiental.
Naquela época, houve algum estudo sobre isso? Havia já algum estudo que fazia uma análise do impacto que a atividade da mineração provocava no meio ambiente, no seu entorno, essa coisa essa noção de uma única safra, ela permeava essa conversa, ou isso aconteceu, foi escondido, ou isso não estava no radar? Na verdade, a ideia do minério não dar duas safras na verdade, o que está por trás dela é muito aproveitamento do minério, né? Olha, em vez de exportar o minério bruto, vamos aproveitar ele logo para o desenvolvimento industrial e siderúrgico, né? E não ficar mandando para fora o nosso minério bruto. A ideia era essa, né? A questão ambiental, Adir, ela realmente ela é bem posterior, né? Eu não tenho conhecimento de nada parecido nesse período de origem aí da Companhia Vale do Rio Doce com essa preocupação. Na verdade, o que a gente vai ver a partir daí é um embate constante entre mineração e patrimônio ambiental e cultural. Veja bem, eu não sei se você sabe, eu tenho uma longa cronologia histórica sobre a mineração na Serra do Curral, né? Ali a partir da década de 1960, né? Em que o argumento do desenvolvimento econômico é sempre mais forte do que o argumento do patrimônio ambiental ou cultural, né? Tem uma música de Caetano em que ele fala isso, sintetiza numa frase, né? A força da grana que destrói coisas belas. Não sei qual música Essa dele. Sampa, a força da grana que ergue e destrói coisas belas. Isso. Ainda tem o ergue aí para amenizar um pouco. Né? No caso, quem ergueu a Serra do Curral foi a natureza. Né? Mas, né? Então, se a gente for, e isso é até hoje, ou seja, a força do capital ela é devastadora, né? E a questão ambiental, na verdade, a gente até está vendo isso muito no Brasil atualmente, né? Ela é considerada um impedimento, né, para o desenvolvimento. E esse argumento é um argumento que está em disputa na sociedade. Não é fácil você, né? Agora pode ser que isso esteja mudando um pouco com a ideia de uma economia verde, né? Que eu espero que progrida, né? Mas, em geral, a mineração tem esse aspecto também, que ela é muito óbvia na destruição dela, né? Vai ali atrás da Serra do Curral, aqui, que eu estou aqui perto, é um buraco enorme, é uma coisa quase assustadora. A mineração ela é muito evidente no aspecto destrutivo dela, embora talvez não seja tão não afete tanto o meio ambiente, por exemplo, feita aquela mineração que joga mercúrio nos rios, por exemplo, muito na mineração do ouro, joga veneno dentro d'água, né? Mas se a gente pensar assim, por exemplo, voltando lá onde eu te interrompi, pensando sobre a Vale do Rio Doce, né? O acontecimento no Vale do Rio Doce ele é devastador, né? Inicialmente, inclusive para as comunidades originárias e tudo. Sim, esse acidente, né, de Mariana, principalmente no caso do Vale do Rio Doce, é um crime ambiental, assim como o rompimento da barragem aí em Brumadinho, também um crime ambiental. Eu chamaria de socioambiental, né? Tanto que talvez a gente vá discutir isso lá na frente, esse acordo que está sendo feito com o governo de Minas, em que a Vale está tentando reparar essa destruição,
né? Eu acho que essa reparação devia ser toda ela de caráter socioambiental, toda ela, né? E centrada principalmente na sobrevivência das águas, né? E aí no Vale do Rio Doce e no Vale do Rio São Francisco, onde a gente está, afinal, Rio das Velhas e Paraupeba, né? Eu acho que a gente tem que considerar que, na verdade, o mineral mais estratégico que a gente tem atualmente na humanidade se chama água. Tem pessoas aqui do movimento das águas que dizem que chama Minas Gerais não por causa das minas de ferro, como de ouro, De Minas d'Água. das minas d'água, né? Vamos voltar lá na cronologia, que eu acho que é um momento interessante, essa composição, né, da Vale, como ela surge como uma empresa de capital misto, que junta dinheiro americano com um dinheiro nacional, que também era emprestado um pouco dele veio também do sistema financeiro americano. E aí? Isso. Bom, na verdade, né, aí você tem o início da exploração, né? Eu acho que o outro marco, né, histórico importante, e aí é importante dizer que nos primeiros, enquanto empresa mista, ela, do ponto de vista político, né, e ela é uma empresa estatal, né? Do ponto de vista jurídico, ela é de direito privado, mas do ponto de vista político, ela é uma empresa estatal, né? E, inclusive, quem domina a maioria das ações é o governo brasileiro, o tempo todo, né? É o governo brasileiro que vai indicar os presidentes da Vale do Rio Doce até a privatização, né? O primeiro presidente é Israel Pinheiro, filho de João Pinheiro, né? Um engenheiro respeitado, que depois vai construir Brasília também, né? Então, é importante dizer isso, né? Que ela é considerada, né, para todos os efeitos, uma empresa estatal, né? E, nesse sentido, ela está sempre sob a vigilância e o controle estatal, principalmente via Poder Legislativo, né? E o Tribunal de Contas, que é um órgão, todo mundo acha que o Tribunal de Contas é um órgão do Judiciário, mas não. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, né, para a análise das contas públicas, né, inclusive das empresas estatais, né? E os parlamentares têm poder para pedir informações ao ministro responsável por onde a empresa estatal está vinculada, no caso Minas e Energia. Os parlamentares podem abrir uma comissão parlamentar de inquérito, ou seja, há um processo de controle público daquela empresa. Eu gosto de dizer que os processos de privatização de empresas públicas, né? Enquanto empresa pública, a empresa é do povo, evidentemente através do Estado, né? No momento em que você privatiza, você está entregando aquilo que é do povo, né, para mãos privadas, né? E a outra frasezinha que eu aprendi muito como gestor público e servidor público que eu fui a vida inteira, que diz o seguinte, que diferencia o setor público do setor privado, né? No setor público, você só pode fazer aquilo que a lei permite. No setor privado, você pode fazer tudo que a lei não proíbe. A frase e você acha que esse limite, do ponto de vista político, que justificou o movimento de privatização da Vale? Porque economicamente não parecia ser uma coisa muito interessante para o Estado, né? Exatamente. Quando a gente vai estudar, né,
só vou analisar um pouquinho mais essa frase, no sentido seguinte: qual que é a grande diferença? Quando ela está no setor público, ela tem muito mais responsabilidade diante da sociedade. E principalmente diante dos órgãos de controle e do poder legislativo. Né? Agora, você estudando o processo de privatização da Vale, bom, o Plano Nacional de Desestatização é do governo Collor, 1990. A Vale vai ser privatizada em 1997, já no governo Fernando Henrique Cardoso. Quando a gente estuda o processo de privatização, fica evidente que ela tem um componente político e ideológico muito forte. Né? É o Brasil querendo demonstrar aos investidores estrangeiros, né, a sua fé no modelo neoliberal, né? A sua fé nesse arranjo político, econômico, social, e que diminui a presença do Estado e aumenta a presença do mercado. Então, tanto que durante muito tempo a Vale não entrou nesse Plano Nacional de Desestatização. Outras empresas entraram, mas a Vale não. Mas quando entra Fernando Henrique Cardoso, a equipe do Fernando Henrique toda, né, que é vamos dizer assim, naquele momento em que o neoliberalismo tinha um charme, vamos dizer assim, se já teve alguma vez, mas vamos dizer assim, tinha uma certa hegemonia, né, mundial, né, e estavam tentando vender para a sociedade que esse era o modelo, que o Estado desperdiçava recurso, era incompetente, coisas do gênero. Né? Então, a Vale, a privatização da Vale vem justamente nesse contexto político, ideológico, muito mais do que econômico, né? Porque ela é altamente lucrativa, assim como é até hoje. E não carregava aquela marca mais fortemente nacionalista, que é a da Petrobras, né? Que nasce também com Getúlio, num contexto já 10 anos depois, né, da Vale, em 52, né? E que é muito mais difícil você convencer a sociedade até hoje, né, de privatizar a Petrobras. Né? Mas a Vale não, a Vale, ela, apesar de você ter tido movimentos anti-privatização fortíssimos, e até outro dia ainda tinha ação na justiça contra a privatização, né? Até outro dia, não, né, aí uns 10 anos atrás. Né? Então, ela teve muito esse sentido, eu não tenho dúvida disso. E o que é? Né? Qual que é a grande diferença? Né? O mercado, o setor privado, a lei é mais lucro e menos custo. É isso o tempo todo. É muito lucro e pouco custo. Né? E o lucro é assegurado não só pela exploração do trabalho, pelo comércio dos produtos, né? Mas pela economia que você faz, né? Na sua planta industrial, nos seus negócios. Né? Nesse sentido, é que eu acho que o rompimento das duas barragens ele tem muito a ver com isso, sabe? Com essa contenção de custos, né, para aumentar os lucros. Quer dizer, além da contenção de custos, essa falta de controle também, né? Exatamente, exatamente. A falta de disposição ao controle político, principalmente do Poder Legislativo, via Tribunal de Contas, né, e outros órgãos de controle, né, em que os parlamentares podem chamar o ministro da Minas e Energia, pode pedir informação, pode pressionar, pode abrir CPI, então ela tem muito menos controle. Né? Então, ela... Né, saiu não sei se você viu recentemente, bom, eu vou dar um exemplo aqui,
de como que de como que o que é um exemplo assim muito simbólico, do meu entender, do que é uma indústria privada do porte da Vale, poderosíssima, né? Eu não sei se você se lembra, em fevereiro de 2019, quando a Câmara, né, lança mão de um dos poucos instrumentos que ela tem, né, para acompanhar essa situação, que é criar uma comissão externa para acompanhar o desastre de Mariana, né, na abertura do desastre de Brumadinho, na abertura dessa comissão, no Congresso Nacional, com a presença do presidente da Vale, é pedido 1 minuto de silêncio em memória das vítimas do chamado acidente. Todos os deputados se levantam e o presidente da Vale permanece sentado. Isso, para mim, isso me arrepia a nuca, porque isso não é só arrogância, isso é desumanidade. Mas eu tô usando esse exemplo para dizer qual que é o comportamento de uma grande empresa privada, uma das maiores do mundo, diante de um poder legislativo, né, que representa o povo brasileiro. Ou seja, se ela fosse estatal, ele nunca teria feito isso. O que eu fiquei pensando quando eu vi aquela imagem, aí eu vou me reportar a uma coisa que nós dois conhecemos também um pouco, que é o teatro. Eu achei extremamente shakespeariana aquela cena. Né, porque, como Shakespeare, essa ideia de que não tem bastidores, né, não tem nada escondido, toda a cena do Shakespeare é feita à vista. Então, ele sabia que ele estava sendo visto pelo mundo inteiro, né? Aí eu achei aquela cena, então eu achei aquele homem, apesar de naquele momento exercer a função do crápula, né, um grande, né, um genocida nesse sentido dessa amplitude que nós estamos dando para a palavra genocida hoje, né? Ele estava ali, mas ele tinha essa carga simbólica que eu acho que ele dominava aquela carga simbólica. Eu olhei bem no olho dele, assim, né, as imagens, eu falei, esse cara, ele sabe o que ele está fazendo. E aí eu vou aproveitar esse gancho para fazer um pulo, porque o nosso, daqui a pouco, já deixa de ser café da manhã e vira almoço, né? Essa conversa aqui. Eu vou pegar, se tem essa carga simbólica, aquele posicionamento daquele senhor, presidente da Vale, naquele momento, ao mesmo tempo, eu queria fazer uma comparação com o gesto pequeno, escondido, feito atrás com as portas fechadas, que é do nosso governador fechar o acordo com a mineradora, esse acordo de reparação, sem a participação dos atingidos. Mais uma vez, quer dizer, igual na privatização, que partes, tanto pessoas como partes do Estado se aproveitaram daquele momento, a gente pode entender a atitude do nosso governador dessa forma, como uma atitude oportunista? Olha, primeiro, né, Adir, a gente deve dizer que uma coisa feita às escondidas, num sistema democrático, ela é sempre suspeita. Na verdade, eles estão dando uma carta de suspeição sobre o acordo, ainda mais diante de uma realidade constitucional, né, em que você tem vários dispositivos na Constituição brasileira de defesa da democracia participativa. Eu não sei se você viu quando esse presidente da República tentou acabar com os conselhos, a situação foi ao Supremo Tribunal e há um parecer da ministra Rosa Weber, né, elencando todos os artigos da Constituição que falam em
e participação popular na definição de políticas públicas, né? Então, o que me cheira mal, né? Quer dizer, qual que é o custo da participação? Na verdade, você sabe, eu tenho muita experiência nisso, né, como organizador de conferências e presidir conselhos, né? Ele é sempre produtivo, sempre produtivo, né? Quanto mais vozes você ouve, melhor você governa, né? Só que quem tem interesses escusos prefere não ouvir, né? Então, eu acho que esse é um fator, né, que já faz com que esse acordo nasça com a tarja da suspeição, né? Eu acho lamentável, né? E a tendência é que a execução, né, continue sendo assim, né? Bom, é isso. Esse é o que a gente pode constatar. Ô Bernardo, bom, a gente vai parar por aqui hoje, mas você ainda abriu uma outra porta. Eu acho que essas questões da mineração e da história da Vale, a gente merece um segundo Acorda Brumadinho, mas você falou de uma coisa que nós temos discutido muito aqui, e que a sua contribuição pode ser muito boa, que é a questão dos conselhos. Nós temos falado muito dos conselhos municipais, dos diversos, muito preocupados com a governança local, né? Que também, além das nossas questões cotidianas, elas estão impactadas com esse acordo de forma violenta. E você, né, lógico, na área da cultura, teve um papel importante aí, como na última Conferência Nacional de Cultura, no Conselho Municipal de Cultura, enfim. Você é um cara legal, que vai voltar aqui. A gente agradece demais a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, trazendo mais um pouco dessa história da Vale, esse fantasma, que não é um fantasma, né, de ouro e ferro, com o qual nós convivemos cotidianamente. Então tá, muito obrigado e até uma próxima. Até a próxima. Estou à disposição para mais uma. Bacana. Esse foi o Bernardo Mata Machado, historiador, ator, amigo, falando com a gente sobre a construção da Vale, essa nossa parceira, queremos ou não, de todos os dias. Você que chegou agora, não esquece aí de se inscrever no programa, dar o like, vamos educar, vamos fazer a pedagogia do algoritmo. E olha só, muita ligação, hein? Porque vem aí o Imagem dos Povos, a mostra audiovisual Imagem dos Povos, está no ar daqui a uma semana. Se liga. Até lá.